Vamos iniciar um estudo extremamente importante aqui, que é o da trigonometria. E para a gente começar essa parada, a gente tem que começar falando sobre ângulos. Os ângulos vão aparecer o tempo inteiro, sobre arcos e ângulos. E é sobre isso aqui, então, esse nosso estudo inicial. Antes de tudo, o que é um ângulo, né? A gente vai definir aqui como que a gente faz para medir ângulos, mas é bom você já ter um conceito intuitivo. Pensa em duas semi-retas, beleza? Que tem uma origem em comum. Então, um ângulo, de algum jeito, ele vai estar medindo qual que é a abertura entre essas duas retas. Então, aqui a gente tem uma ideia de um ângulo maior, aqui um ângulo menor, o quão mais aberto ou fechado tá essas retas, né? O ângulo é essa abertura entre elas. Mas beleza, isso aqui é uma intuição e tal, que talvez você já tenha. Agora vem a parte importante, como é que a gente mede isso? Então suponha que eu tenho aqui, sei lá, uma circunferência e os ângulos estão intimamente conectados com a circunferência. Você vai entender já já em breve. Mas beleza, eu tenho uma circunferência, eu pego do ponto A, caminho até o ponto B. Existe aqui uma abertura angular. Existem duas coisas, né? Existe esse arco de circunferência, esse pedaço de circunferência que vai de A até B. Ele tem um comprimento, eu posso chegar a medir com uma trena, esse negócio aqui tem um comprimento de, sei lá, 8 metros, 12 metros, sei lá. A gente pode pegar uma trena e ver qual é o comprimento disso. Mas o que a gente está interessado em saber é quanto que é a abertura, qual que é a medida desse arco AB. Então a medida vai ser diferente de comprimento. A medida vai estar me falando do quão aberto esse negócio tá. O comprimento é fácil, cara. Eu pego uma trena e meço. Agora, e se eu quiser falar assim, o quão aberto isso tá? Se eu te falo, cara, o comprimento é 12 metros. Se eu só te falo isso, esquece a figura. Você consegue visualizar se essa abertura do arco AB é grande ou se ela é pequena? Eu duvido. Eu acho que você não consegue, não. Então, essa que é a ideia da medida desse arco AB que a gente quer inicialmente construir. E depois a gente vai conectar isso com a medida desse ângulo central que está aqui. Então eu espero que você tenha entendido a diferença, cara. O comprimento disso aqui, beleza, é 12 metros. Se você fecha o olho, 12 metros, não dá para você sacar a abertura angular do arco AB. O que vai nos proporcionar isso é a medida desse arco AB. Então, sacou a diferença? A medida vai me dar essa visualização do quão aberto tá a coisa. O comprimento é, cara, chegar lá e o comprimento é 12 metros, pega uma trena e tal. Não necessariamente isso te possibilita visualizar qual que é a abertura angular da coisa. Sacou a ideia? Bom, beleza. Quando a gente fala então de medir alguma coisa, a gente sempre precisa definir algo para ser nossa referência, tipo metro. Um dia, um maluco chegou, pegou uma barra e falou: meu irmão, isso aqui agora é 1 metro. Por quê? Porque é. E o que tiver 2 vezes esse tamanho, nós vamos falar que tem 2 metros. O que tiver 10 vezes esse tamanho dessa barra aqui, nós vamos falar que tem 10 metros. E o que tiver metade desse tamanho é meio metro. Então você entendeu? Você precisa definir alguma coisa para ser a base da sua medida. E aí o que tiver o dobro do tamanho daquela coisa vai ser 2 vezes aquela medida. O que tiver metade da medida. 1 metro é isso. Alguém simplesmente pegou lá e inventou e falou: cara, isso aqui é o padrão, sacou? Essa aqui é a unidade de medida, 1 metro. E tudo vai ser medido com base nisso. Então a primeira coisa é isso, é você criar uma base para ser a sua unidade. Então eu posso simplesmente pegar essa minha circunferência e falar: cara, não entendi, é meio arbitrário mesmo, eu tenho que definir minha unidade. Então eu pego uma certa abertura angular e depois a gente vai discutir umas unidades importantes aí e tal. Eu pego uma certa abertura angular e falo: cara, isso aqui é a minha unidade. Pronto. Eu vou chamar esse pedaço que aparece aqui, né, esse arco de PQ. Pronto. Isso aqui é a minha unidade. Isso aqui é a minha unidade. Qual que é o nome que eu dou para isso? Ah, é 1 grau? É 1 radiano? Não, depois a gente vai discutir essas coisas. Você pode dar o nome que você quiser. Você se chama, por exemplo, sei lá, Ana. Beleza, você pode chamar isso aqui, cara, de uma Ana. Seu nome, dá o seu nome. Porque um cara deu o nome de metro. Metro parece que é um negócio que tá aí, né, no corriqueiro, você fala, mas é um nome inventado. O cara falou: bicho, isso aqui é 1 metro, 2 vezes é 2 metros. Você pode falar: isso aqui mede, essa abertura angular mede 1 Ana. Se tiver uma abertura angular que tem 2 vezes isso, é 2 anas. Você entendeu? Tem uma referência, podia ser 1 metro, podia ser uma outra coisa, inventei um nome aqui. Faz sentido ou não? Pegou a ideia? Pô, saquei a ideia. Então eu venho aqui e eu, por exemplo, percebo, ó, cabe eu pego um negócio e cabe 1, 2, 3, 3,5, 3,5 anas seria o valor dessa abertura angular. Você entendeu que agora, se eu te falo isso, eu consigo te dar uma informação precisa da abertura angular? Porque eu estou comparando com uma unidade. Então, por exemplo, se eu percebo que isso aqui mede, sei lá, 12 metros, o comprimento desse arco é de 12 metros. E a minha unidade tem um comprimento, sei lá, de 6 metros, então a minha unidade, ela caberia 2 vezes aqui. Ah, então a abertura, a medida do arco AB seria 2 unidades.
ou 2 anas. E aí eu consigo te dar uma dimensão do quão aberto aquele ângulo ali está, porque você sabe que, cara, 1 ana é essa abertura. Então eu te falei que a medida do arco AB é de 2 anas, então é o dobro da abertura. Então agora eu não estou te falando informação em metro, eu não estou te dando um comprimento, eu estou te dando uma informação, 2 anas, 3 anas, 2 vezes isso, 3 vezes isso. E aí se você tem previamente definido essa referência da abertura angular de 1 ana, por exemplo, se eu te falo que a coisa, o arco AB mede 2 anas, 3 anas, você consegue visualizar quanto que é essa abertura angular, baseado na sua referência, no que você definiu para ser a sua unidade de medida. Faz sentido ou não? Então, qual que é a conta que a gente fez aqui? De um jeito muito intuitivo e tal, mas vamos anotar, do ponto de vista matemático. O que a gente define como sendo a medida do arco AB? Vai ser você pegar o comprimento. Ou não esquece de ir no link da descrição para baixar materiais complementares relativos a esse conteúdo, hein? Desse arco AB, ou seja, comprimento mesmo, aquele negócio que você mede com uma trena, eu vou e meço lá, dou 12 metros esse negócio aqui, beleza, e eu divido pelo comprimento da minha unidade, do meu arco PQ, que eu peguei e defini para ser a minha unidade. Isso vai ser, então, a medida do meu arco AB. E, por definição, a gente também fala, tá? A gente também define e fala que a medida desse ângulo central é a mesma medida desse arco aqui. Faz sentido? A gente define isso, que de algum jeito está medindo a abertura angular. Você entendeu? Então, vamos colocar valores, só para você imaginar. Imagina que esse arco AB, como eu disse aqui, ele mede, sei lá, 12 metros. Então, vamos colocar um valor, só para você visualizar, 12 metros. E digamos que a sua unidade, o que você definiu como sendo 1 ana, é uma abertura angular de tal modo que este comprimento aqui de arco, você mede com uma trena, e ele vale, por exemplo, sei lá, 4 metros. Então tá, 4 metros. Aí você pegou 12 dividido por 4, dá 3. 3 o quê? Perceba, é adimensional. Metro corta com metro, não é 3 metros. É 3 o quê? É 3 coisas. O que é a coisa? É o que eu chamei aqui, por exemplo, de ana, e é o que um cara chamou de metro lá atrás, que é uma outra coisa, né? Entendeu? Você pode inventar nomes para as coisas, não tem problema nenhum, não. A gente está fazendo isso aqui. Ah, tá, então seria 3 anas. O que significa dizer que a medida do arco AB é de 3 anas? É que a abertura angular aqui do arco AB é 3 vezes isso. Então você sacou? Agora a gente acabou de construir um jeito de falar o quão aberto um ângulo está. E essa é a nossa definição. A nossa definição é que a medida de um arco AB, que é igual à medida do mesmo ângulo central ali, vai medir então o quão aberto uma coisa está, é pegar o comprimento do arco AB e dividir pelo comprimento do arco que foi adotado como sendo a unidade de medida. E isso é meio que arbitrário. Você pode escolher a unidade que você quiser, a gente vai discutir umas 2 lá que são mais importantes em breve, mas essa aqui é uma intuição que você precisa ter. Pô, que doido! Sacou a diferença então entre comprimento, médio com uma trena, uma fita métrica, e medida. Medida vai te falar do quão aberto essa coisa está, mas para isso você precisaria de uma referência, de uma unidade, sacou? E a partir disso você vai comparando e falando o quão aberto um certo ângulo está. Então é isso que a gente acabou de construir aqui, uma definição do que é a medida de um arco, beleza? Ou a medida de um ângulo, né? Essas coisas são iguais. Então a medida daquele ângulo central é igual à medida daquele arco. Faz sentido ou não? Então esse é o raciocínio. Aí se eu tiver um ângulo e não tiver circunferência nenhuma, tipo nesse caso que eu acabei de colocar aqui, pô, não tem circunferência, eu tenho só a medida de um ângulo. Eu não tenho uma circunferência de base, de referência para fazer essa conta. Tranquilo, o que você faz? Traça uma circunferência, cara. Pega e traça uma circunferência e faz exatamente isso que a gente acabou de fazer. Traça uma circunferência, pega um arco ali, define para ser a sua unidade, depois vê o comprimento desse arco e vê quantas vezes a sua unidade cabe ali. Se couber 2 vezes, então a medida desse arco AB, a medida desse ângulo é 2 vezes a medida do ângulo da unidade, sacou? Ah, tá. Então, você vê que existe uma conexão muito profunda entre medidas de ângulos e medidas de circunferência. Eu não preciso de uma circunferência para ter um ângulo, mas via de regra, a gente constrói uma circunferência para falar da definição da medida daquele ângulo, sacou? Então o raciocínio seria esse. Para medir ali, então, o tamanho daquele ângulo, o que eu faço, então? Como eu disse, a gente tinha só essa figura. Traça uma circunferência, beleza? Define a sua unidade, então eu defini minha unidade, ó. Essa abertura angular aqui é a minha unidade. Eu estou chamando isso aqui de um Batman. Posso dar o nome que eu quiser, cara, um Batman. Beleza. Aí eu vejo quantas vezes essa minha unidade cabe aqui. Eu vejo que cabe, ó, 1, 2, 3 vezes. Ah, então a medida desse ângulo aqui é de 3 Batmans.
Sacou a ideia? Ah, tá. De novo, Batman, Ana, são nomes que eu estou inventando só para você entender que são coisas que de fato a gente cria. Você que inventa essa unidade, a sua referência para medir coisas. Se couber 3 vezes ali, a medida desse ângulo é o triplo daquela. Se couber metade, é meio Batman. E por aí vai. O primeiro passo é, cara, você sempre precisa de uma coisa para ser a sua base de medida para medir outras coisas. Então, enfim, se você achou estranho a definição começar com uma circunferência, não tem problema. Ainda que você não tenha uma circunferência, você consegue traçar uma para construir a medida de um ângulo. Sacou a ideia? Aí você poderia perguntar, pô, mas se eu traçasse uma circunferência menor, o meu resultado seria diferente. Na verdade, não seria. Por que ele não seria diferente? Se a sua circunferência é menor, tipo essa aqui, os comprimentos mudam, mas esse é o poder da gente falar da medida de um arco e não do seu comprimento, ou da medida de um ângulo. Vamos lá, se eu peguei uma circunferência menor, olha só, o tamanho, né, o comprimento desse arco AB claramente é maior do que o comprimento desse arco CD. Claro, essa circunferência é bem menor. É nítido que esse tamanho aqui é menor do que esse tamanho aqui. Não tem problema, mas quando eu reescalo a minha circunferência, tudo, na verdade, também diminui na mesma proporção. Então, o comprimento, né, deste arco aqui, que definia a minha unidade de medida para ângulos, também diminui. E lembra que a medida de um ângulo ou a medida de um arco é igual à razão entre esses dois comprimentos. Ah, tá. O comprimento do arco do ângulo que eu quero medir em questão e o comprimento do arco, que é a minha unidade de medida. Se essas duas coisas diminuem na mesma proporção, isso não altera o resultado da minha conta. Ah, tá. Se o numerador cai pela metade, mas o denominador também cai pela metade, o resultado da conta continua sendo o mesmo. Entendeu a ideia? Então, tanto faz também o tamanho da circunferência que você traz, que você traça. Pode ser pequena, pode ser grande, tanto faz. A coisa vai continuar valendo. E para evidenciar isso, eu vou até te mostrar aqui então, ó. Se eu pego e reescalo esse cara aqui, ó, olha que interessante. Eu consigo fazer ele sobrepor exatamente o outro desenho. Ou seja, tá vendo? Ah, então aquele ângulo θ que estava ali era exatamente o mesmo. Quando a gente pega e reescala esse camarada aqui e diminui ele, não tem problema nenhum isso. Eu não estou mudando as coisas, pelo menos não a medida de ângulo. Eu estou mudando, é claro, o comprimento desse arco, o comprimento daquele arco, mas quando a gente fala de abertura angular, que tem a ver então com a razão entre dois comprimentos, esse efeito se anula. Então perceba que independente do tamanho de circunferência que você tem, olha só, a abertura angular é a mesma. Olha o ângulo θ lá no centro. Diminui pra caramba a circunferência, tá vendo? A abertura angular é a mesma. Os comprimentos mudam, sua circunferência muda de tamanho, os comprimentos de arcos mudam, mas o ângulo não. Então diminui minha circunferência pra caramba. Olha ali, a abertura angular continua sendo a mesma. Esse é o poder dessa definição que a gente acabou de construir. A gente está falando então de algo que não depende do tamanho da circunferência e nem dos comprimentos dos arcos. Ah, ele está falando da abertura angular. Tanto faz o tamanho da circunferência que você escolher, que você opta, né, para fazer essa medida, você vê que a abertura do ângulo lá no centro é a mesma. O que a gente está definindo aqui, então, é justamente uma grandeza que mede esta abertura. E apesar dessa grandeza se basear, né, numa circunferência, na verdade, não depende do tamanho da circunferência. E essa é a riqueza do que a gente acabou de definir. O quão aberto um ângulo está, e no fundo isso não depende do tamanho da circunferência que você escolhe como base. Olha que doido! Tá aí, definição de ângulo e medida de arco.